1 João 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Este verso, conhecido como a Coma Johannenum, a cláusula joanina, também conhecido como as 3 testemunhas celestiais, seria o único que apoiaria explicitamente a doutrina da Trindade. A Bíblia Almeida Corrigida contém o texto, já a Almeida Atualizada não o contém, e isso tornou-se objeto de discussão entre os defensores do Textus Receptus, base para a corrigida, e os defensores do texto crítico, base da atualizada. A evidência textual aponta para a rejeição da passagem, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, por não constar nos manuscritos gregos mais antigos. Mas, independente do texto crítico cunhado por Westcott e Hort, com base nos manuscritos Aleph, sinaíticos e vaticanos, que muitos consideram corrompidos, e não se pretende aqui defender o criticismo, ainda que haja o princípio da probabilidade intrínseca, omitir a coma joanina, devemos nos ater à história dessa possível inserção e concluir, baseado nos fatos constados, se realmente há uma inserção ou não. Para isso, vale a pena ler a declaração do Dr. Norman Wilbur Pickering, que, embora seja um defensor da Trindade e do TRI, atesta 99% dos MSS gregos não trazem as 3 testemunhas celestiais. Apenas 8 manuscritos gregos em um universo de aproximadamente 6.000, segundo informa o aparato crítico do Novo Testamento grego da United Bible Societies e outras fontes secundárias, contém a coma. Vale a pena ressaltar que em apenas 4 dos 8 textos não aparece como nota marginal, ou seja, se excluirmos os manuscritos em que a coma não aparece no meio do texto bíblico, então o número cai mais ainda, e todos são posteriores ao século XI, ou seja, no mínimo 1000 anos depois de João haver escrito a epístola original, e o último deles é extremamente recente, do século XVIII. Há quem ignore o fato de que a evidência da escassez e recenticidade dos manuscritos gregos testemunham fortemente em desfavor da autenticidade do trecho e apelam para Tácio Ceciliano Ciprianus, ou simplesmente Cipriano, nomeado bispo de Cartago em 248 d.C. Autor de Catecoli Ecclesiae Unitate, a unidade da Igreja Católica, e que tem como um de suas máximas a expressão: você não pode ter Deus para seu pai, se não tem a Igreja como a sua mãe. O que algumas pessoas não sabem é que Cipriano foi seguidor apaixonado das ideias de Tertuliano, ainda que tenha evitado se referir ao nome de seu mestre por conta da saída dele da igreja oficial para abraçar o montanismo, e por ele mesmo, Tertuliano, conta-se haver depois saído de lá e fundado um movimento religioso próprio que ficou conhecido como tertulianismo. Jerônimo atesta essa filiação entre Cipriano e as obras de Tertuliano em seu livro De Viris Illustribus, sobre homens ilustres. Informa que esse o classificava de mestre e estava familiarizado com sua obra. Como se sabe, Tertuliano foi o primeiro a usar o termo Trindade, e seus escritos oscilavam entre o subordinacionismo, característico de todos os escritores cristãos até o segundo século, e a unidade da substância, que, embora tendo conotação diferente daquela assumida em Nicéia, começava a surgir enquanto o ensinamento teológico, ainda que concebido em graus de existências por esse teólogo. Por conta dessa variação, a teologia dele é considerada confusa ou ambígua. Embora se diga que Cipriano tenha falado, em sua época, a frase que compõe a coma, não se pode afirmar que ele o tenha feito por conhecimento de algum manuscrito bíblico em grego, pois nem Tertuliano, de quem foi seguidor, que falava tanto latim quanto grego, citou ou fez menção à frase, nem mesmo em sua obra Contra Praxeas, onde apresenta o dogma trinitário. Também Novaciano,
que escreveu um tratado sobre a Trindade e foi contemporâneo de Cipriano e igualmente leitor de Tertuliano, não a conhecia. A inexistência de manuscritos gregos que contenham essa construção no período em que viveu o bispo Cipriano atesta que ele não o fez baseado em algum texto inspirado. Na verdade, há quem afirme que Cipriano é o autor da frase por influência das ideias de Tertuliano, cunhada em uma de suas homílias e, mais tarde, usada por um copista como nota marginal nos manuscritos latinos posteriores e depois inserido no corpo do texto joanino. Isso parece estar ainda mais evidenciado quando se descobre que nem mesmo os manuscritos da Vulgata Latina anteriores ao ano 800 contêm a coma. Vale lembrar que Cipriano era bispo latino e, pelo que se vê, ele não leu nem em manuscritos gregos nem em manuscritos latinos aquilo que se atribuiu a João em sua primeira epístola. Outra suposta citação das 3 testemunhas celestiais é vista em Cassidoro, mais de 200 anos depois de Cipriano. Vale lembrar que, enquanto isso, os chamados pais da Igreja estavam debatendo a questão cristológica de forma intensa e o fizeram sem qualquer menção ao trecho referenciado, como que atestando sua inexistência. Assim, do ponto de vista historiológico, a coma joanina partiu de uma nota marginal em um manuscrito latino, vindo a fazer parte em manuscritos subsequentes da Vulgata, já tardiamente passando, na sequência, para um texto grego posterior. É de se destacar que ela também não consta em versões antigas do Novo Testamento, como a siríaca, a armênia, copta, árabe, etíope e outras. A Bíblia de Jerusalém, que é uma produção conjunta de ramos trinitários do cristianismo, catolicismo e protestantismo, teria valorizado sobremaneira o trecho, se ele fosse, de fato, verdadeiro, mas ao contrário, diz em nota de rodapé acerca desse verso que o texto dos versículos 7 e 8 está acrescido na Vulgata de um inciso, ausente nos antigos, os gregos nas antigas versões e nas melhores versões da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. O próprio Textus Receptus, elaborado por Erasmo de Roterdã, a partir dos textos gregos disponíveis em sua primeira edição de 1516, não traz também a coma joanina, nem mesmo na segunda edição que começou a circular em 1519 e somente foi incluída na edição de 1522 por pressão de religiosos da época, que, diga-se de passagem, já viviam em um mundo completamente romanizado e trinitário. E, embora o tenha feito, os registros informam que Erasmo o fez com ressalvas e sem confiar na autenticidade do único manuscrito grego que lhe foi apresentado constando a coma, o manuscrito catalogado sob número 61. A própria datação do manuscrito apresentado a Erasmo mostra que ele é contemporâneo do erudito, ou seja, sem valor histórico para a finalidade de inclusão na obra de Erasmo. Portanto, percebemos que se o texto crítico fosse elaborado na época das primeiras e segunda edições do Textus Receptus, teriam ambos, de forma idêntica, o texto de 1 João 5,7, sem as três testemunhas celestiais, de modo que não é o TC que determina o uso ou não da coma joanina, mas os fatos históricos que testemunham em seu desfavor. Então, se o primeiro manuscrito grego que se tem notícias que o contém data de mais de 1000 anos depois de Cristo, o primeiro manuscrito latino que o contém data do ano 800 depois de Cristo, se as antigas versões do Novo Testamento para outras línguas não o contêm e esses trechos não aparecem na discussão teológica que envolveram o tema durante séculos, principalmente dos primeiros séculos, como pode ser escrito o original de João? Alguns alegam que, se retirada as 3 testemunhas celestiais de 1 João 5,7, produz um erro gramatical, mas isso, o erro gramatical, não é incomum nos textos gregos de João, nem nos textos bíblicos de um modo geral, até porque os escritores tinham graus de conhecimento diferentes da língua, o que torna a possibilidade de erro real. Além disso, alguns deles eram servidos por amanuenses.
Comprovando a realidade da imperfeição gramatical em determinadas passagens bíblicas, o Dr. Russell Champlin registra acerca do Apocalipse, abre aspas, o grego ali usado é próprio de um autor que falava o aramaico e que adquiriu o grego como segundo idioma. Há muitos erros gramaticais no original, fecha aspas. Acerca do Evangelho de João, o mesmo autor diz, abre aspas, alguém submeteu o livro a uma revisão bem completa da linguagem, fecha aspas. A esse título, temos coisas incomuns também em outros lugares do Novo Testamento, como, por exemplo, 3 substantivos femininos reunidas num plural neutro em 1 Coríntios 13:13 ou em Apocalipse 1, versículo 13. O uso de mama ou peito, donde temos mastologia aplicado a Jesus. A mesma palavra é usada em Lucas 11:27. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Ao invés de colpos, seio, peitoral, como em João 13:23. Há ainda casos em que substantivo feminino foi masculinizado, só para citar alguns exemplos. Assim, também, isso não é argumento em favor da coma joanina. Tudo leva a crer que sim, esse texto foi adulterado e inserido posteriormente e não consta nos originais mais antigos.